A música que nos une. A informação que nos liga. Sintoniza Proximidade em 94.8 ou 98.4 FM. Leve-nos também em radiogilão.com. É o dia de Sintoniza-te. O apontamento semanal da psicóloga e psicoterapeuta Hélia Ramos. Bem-vinda, Hélia. Olá, Ana Cristina. Obrigada por mais uma partilha nesta semana para que possamos juntar-nos e levarmos lá para casa estas dicas importantes relacionadas com os casais. E a proposta de hoje é que eu estou super curiosa. Se vamos falar de parentalidade, começamos logo aqui a disparar. O que é que acontece na relação quando chega um filho? Isto tudo destrambelhar-se uns de um lado e do outro e não sei quê, não sei quantos. Quero hoje isso tudo explicado da nossa psicóloga. É desafiante, Cristina, efetivamente. A maior parte das pessoas descreve, não é, este momento, o momento da chegada de um filho, como um dos mais bonitos da vida das pessoas, não é? Do casal, da família no geral, mas ao mesmo tempo é um dos momentos mais desafiantes das suas vidas, porque acontece de facto uma transformação estrutural profunda. Já Carter e McGoldrick descrevem a parentalidade como uma das transições mais exigentes do ciclo vital familiar. Portanto, não é apenas um acontecimento feliz, é uma reorganização do sistema. Portanto, não vamos romantizar isto. É 2 mais 1, não é? É 2 mais 1. Não vamos falar deste tema de uma forma romantizada, como é tão habitual. Sim. A nossa relação, o nosso filho. Exato. O melhor de nós. Sim. Mas também não vamos dramatizar. Vamos tentar aqui dar uma perspectiva. Se assim fosse tão dramático, não existíamos. Exatamente. Porque efetivamente tem um lado muito bom, mas também tem o outro lado, como tudo na vida, mais desafiante. Porque a vida muda. Tudo muda. Portanto, antes de terem os filhos, o foco está sobretudo no casal, não é? No subsistema conjugal. Mas depois, quando estas duas pessoas, quando surge um filho, com a parentalidade, nasce um novo subsistema, que é o parental. E o centro da casa desloca-se muitas vezes para as necessidades das crianças. Portanto, no ponto de vista sistémico, a família reorganiza fronteiras, papéis, hierarquias. O casal deixa de ser só parceiro e passa a ser também uma equipa de trabalho. Uma equipa coparental para cuidar de um terceiro elemento. Que é um serzinho, como muita gente diz, que não traz livro de instruções. Que não traz. E por mais que as pessoas estudem, por mais que se informem, por mais que conversem sobre o assunto, que é extremamente útil haver esta comunicação. Troca de ideias, no fundo, troca de ideias no casal, antes de serem pais, para perceberem qual é. E com outros profissionais, porque agora felizmente já há equipas... Portanto, durante o processo do parto, equipas que apoiam os pais, dando algumas dicas para que não seja novidade total. Sim, já se investe muito na fase pré-natal e de facto é muito importante porque é muito preventiva. É preventiva. Os pais hoje, mais do que nunca, estão preparados para, ou seja, comparando com 20, 30 anos atrás, não é? Estou a dizer, hoje temos ferramentas, temos instrumentos, temos um suporte de profissionais de saúde e mesmo na própria comunidade que dão muito suporte aos pais no período pré-natal. E os pais hoje investem imenso nessa fase, muito mais do que há 20, 30 anos. E se formos falar do papel do pai hoje, não é? Também temos pais muito mais envolvidos, que investem muito mais. Portanto, houve aqui uma evolução da nossa muito sociedade. Positiva, ainda bem. Positiva, sim. Mas também nunca foi tão desafiante ser pai e mãe. E quando eu digo aqui pai e mãe, e eu quero deixar isto bem claro, porque acho que às vezes nos outros programas eu não frisei isso. Quando falamos de casal, e falamos muito do ele e do ela, aquilo que falamos aplica-se em relações homoafetivas. Portanto, não muda nada naquilo que diz respeito às dinâmicas de casal. Acho que isso é importante. Porque claro que sim. Não, sim, porque que os há casais, enfim, consoante a sua dinâmica e no fundo... Tudo se encaixa aqui no que estamos a falar. Tudo se encaixa no que estamos a falar. Nada muda. Os desafios são os mesmos. Portanto, nada muda isso. E, portanto, acho que é importante... 2 mães, 2 pais, independentemente disso... E quando entra um elemento, que é a criança, portanto... Exato, tudo muda. Podemos imaginar, por exemplo, uma família como uma orquestra. No início temos um dueto. Quando chega um filho,
entre um novo instrumento. E muitas vezes entram também os maestros convidados, os avós, a escola, a pediatra, as redes sociais, a dizer como é que se pode ser bom pai, ou como é que os pais devem ser, não é? Para serem bons. É fácil a música ficar caótica no meio disto tudo, se não houver afinação. Que instrumentos toca o casal nesse ponto? Às vezes isto é desafiante porque se tudo mistura-se tudo. Sim, em vez de ter uma sinfonia, fica uma confusão de sons que não... Pode ficar uma confusão de sons porque a estrutura pode ser Abala, abalada por todas estas influências e estes elementos que entram na orquestra. Portanto, tem que existir uma grande reorganização. Lá está, como eu disse no início do programa, os papéis têm que ser redefinidos, têm que ser estabelecidas novas hierarquias, novas fronteiras, limites, por exemplo, limites entre aquilo que é as famílias de origem de cada um, os avós e os pais, portanto, aquilo que os pais sentem confortáveis, não é? No que diz respeito à participação dos avós, principalmente naqueles primeiros dias quando a criança nasce. Portanto, há toda uma reorganização do sistema que, quando ela não é afinada, surgem problemas no casal. Lá está, o casal é como se ele construísse um barco, eles têm o leme do barco e o filho é a razão da viagem, e se o leme se solta, o barco perde a direção. Não pode. Não é? E às vezes isso acontece. E é claro que nos primeiros anos é inevitável que o bebê ocupe muito o centro de tudo isto, o centro da orquestra que estávamos a falar. E não há problema nenhum, porque a criança tem assim necessidades de atenção de tudo, não é? Claro, que fazem com que, de facto, os pais se foquem muito no bebê nos primeiros anos, especialmente, isto não serve para todas as situações, mas é muito comum vermos mães muito focadas nisso. Às vezes os pais não tão focados, porque também tem a ver com o papel de cada um, mas como dissemos no início, cada vez mais os pais participam, envolvem-se de igual forma, portanto é natural que eles estejam ali muito focados. Esse não é o risco é o casal deixar de existir para além da função parental. E há muitos estudos, nomeadamente o Gottman, identificou que cerca de 2/3 dos casais relatam uma queda significativa da satisfação conjugal após o nascimento do primeiro filho. Portanto, isto é muito significativo. É muito, 2/3 é. E não é o afastamento do bebê que determina o afastamento. É a forma como o casal gera o stress, a divisão de tarefas, a validação emocional de cada um. Portanto, tudo o que acontece naquela estrutura, a forma como faz essa gestão, é que muda tudo, porque lá está, não é a tempestade que afunda o barco, é a ausência de coordenação durante a tempestade. Isso é que muda tudo. Eu gostava de dar aqui alguns exemplos. Sim, Cristina. Acho útil. Porque existem aqueles casos assim mais típicos que mais surgem em terapia e que se calhar pode ajudar aqui os nossos ouvintes a identificarem-se e a dar aqui algumas dicas. Por exemplo, estou-me aqui a lembrar daqueles casais que chegam à terapia e que dizem que vivem para os filhos e que se esquecemos de nós. Sim. Estou aqui a pensar, por exemplo, num casal na casa dos seus 30, 40 anos, com 2 filhos pequenos, em que ela diz que passa o dia todo a cuidar de alguém, das crianças, da casa, do trabalho, e quando finalmente há silêncio, só quer não ser necessária para ninguém. Pois. Descansar. Não é? Descansar. Ele, quando ouve isto, diz, mas eu tenho saudades de nós. Parece que desde que somos pais, deixámos de ser casal. Quando tento propor algo a dois, ela lembra-se de 1001 razões para não ser agora. Fica sempre para depois. Bem, que leitura é que podemos... o cansaço também, não é? O cansaço, sim. E é tão... Aliás, é inevitável. Claro, este cansaço está presente quando um filho chega. É inevitável. Claro, e lá está. É desafiante gerir isso. Claro. Não é? Como é que se pode viver isto e manter o casal? Não é? E o que vemos aqui, neste exemplo, neste caso, é que o subsistema parental está a ocupar todo o espaço do casal, quase todo, pelo menos, não é? O casal funciona como equipa logística, mas o jardim do casal está a ficar ao abandono. Não é? Se pensarmos que numa relação de casal é como um jardim dentro da casa e quando chegam os filhos é como se uma parte grande da água fosse para os vasos novos,
É natural. Pois. Mas se durante muito tempo ninguém regar o jardim do casal, as plantas não morrem, claro, de um dia para o outro, mas vão secando devagar. Sim. E na maior parte das vezes nem se nota. Ou seja, isto Sim. acontece e as pessoas não notam. Só quando realmente aquilo seca, Quando abana, sim. quando abana, é que, espera aí, Sim. o pior é que às vezes a terra Às vezes já é tarde. já está dura. Sim, e, é que, tarde e é demais. difícil depois voltar ao normal. Mas pronto, é possível, não é? É possível. E às vezes os casais começam a se interrogar nessa fase, qual foi a última vez que nós conversarmos sobre algo que não fosse os nossos filhos? Pois. Não é? Sobre o trabalho, sobre os filhos, sobre o trabalho, sobre as contas. E quantos casais dizem que marcam o jantar a dois, não é? Há 2 ou 3 ou 4 meses atrás e ficou sempre para depois. E há Pois. aqueles casais que deixam mesmo de sair juntos. Portanto, não fazem nada sem a presença dos filhos. É claro que temos aqui também algumas realidades que isso torna-se difícil porque há pessoas que têm suporte Sim. familiar. É outras que não. Existem outras pessoas que não têm suporte familiar e não têm alternativa, não é? Então têm que se reinventar a esse nível Mesmo. e encontrar um espaço diferente para o casal que não o jantar a dois. Em termos da perspectiva sistémica, o que é que a clínica e a investigação nos diz? Que a qualidade da relação de casal é um fator de proteção muito importante para o bem-estar dos filhos. Quando o casal está bem, os filhos também sentem mais segurança. E às vezes os casais sentem-se culpados por encontrar um espaço para este nós, para este casal, porque sentem que de alguma forma, e isto também tem a ver com as heranças que cada um tem das suas famílias de origem e a referência individual que cada um tem do que é ser bom pai, boa mãe, mas se o casal acreditar que realmente se deixar o filho com alguém ou se dedicar um pouco ao casal está a negligenciar o filho, isto coloca a situação muito mais difícil, porque o casal vai ter muito mais dificuldade em encontrar um espaço. Mas se o casal olhar para esta perspectiva, que também é importante para a segurança, para o bem-estar dos filhos, não é? Bem-estar mental, emocional, eles também estarem bem como casal, se calhar o casal também pode ter a oportunidade de olhar para isto de outra forma. Ou seja, o cuidar de nós não é um luxo egoísta. É parte do cuidado com a família, porque a família é um todo. Pois é. E se fica alguma parte por cuidar, todas as outras se ressentem. Então é importante ter essa perspectiva. E claro, não vamos dar aqui receitas mágicas, Claro. porque não existe, cada caso é um caso, cada situação tem características próprias, não é? Mas podemos aqui, de alguma forma, orientar para alguns micromovimentos que podem ser importantes. Não se trata, por exemplo, de voltar a ter fins de semana românticos, Pois. como tinham Claro. antes do filho, mas talvez recuperar ali 10, 15 minutos no final do dia. Aqueles 10, 15 minutos para conversar, para estarem só os dois. Para algumas pessoas pode ser antes de adormecer, para outras pessoas pode ser ali um bocadinho a seguir ao jantar, para outras, ou seja, um momento não interessa porque cada pessoa tem a sua dinâmica e tem que ser confortável e tem que ser funcional. Claro. Mas 10, 15 minutos, recuperar aquele tempinho para olharem nos olhos um do outro, conversarem, fora daquilo que é a logística. No contexto Não é? de pais. Exatamente. Falarem da relação, um café juntos na varanda, por exemplo, quando as crianças adormecem, uma caminhada de 20 minutos, qualquer coisa qualquer momento que seja possível, não é? Estarem ali, voltarem a estar um pouco, recuperar um pouco esse nós, porque depois é uma construção e o casal vai, quando se reencontra novamente, ele próprio vai encontrar aqui uma forma de manter isso, porque vai sentir que de facto é importante, vai se sentir muito melhor, o casal vai se sentir mais conectado, mais sintonizado, não é? Porque Claro. quando uma peça do sistema, não é, está incluída, todo o puzzle acaba por se reorganizar e pequenas mudanças podem ter um grande impacto a médio prazo, pelo menos. Depois podemos ter outras situações que eu não sei se tu já te deparaste com, porque é muito comum também, aqueles casais que têm estilos parentais completamente diferentes. Sim. Portanto, há um pai que se calhar é mais rigoroso, Sim. o outro é mais permissivo e às vezes há um choque. Sim. Há um Um choque. permite e o outro não e não se entendem.
e não se entendem. Por exemplo, eu estou-me a lembrar de um casal com filhos em idade escolar, em que ela diz: eu sinto que sou sempre amada à fita, Pois. porque ponho limites, digo não, pus pela responsabilidade, e ele deixa passar tudo. Mas isto também pode ser ao contrário. Também pode ser ao contrário. Mas neste caso ele diz: eu não quero que os nossos filhos tenham medo de nós. Eu cresci com muita rigidez e não quero repetir isso. Portanto, prefiro ser mais flexível e mais próximo. Contudo, isto tem um resultado. Discursos como tu estragas tudo, muitas vezes isto acontece, não é? Depois na narrativa do casal, ou tu és demasiado rígida e a criança vai absorvendo estas mensagens, porque é frequente que as discussões surjam em frente às crianças, e aqui muitas vezes o que é que vamos ter? Um sistema polarizado. Portanto, quanto mais um endurece, não é? Mais o outro suaviza. É como se o casal estivesse a puxar um elástico, só que em direções opostas. Isto provoca muita instabilidade na criança. Cada um puxa para um lado da sua história, um foge da rigidez, o outro foge da permissividade, o elástico vai esticando e quem sente a tensão são todos. Pois. Lá está, especialmente os filhos. E na terapia familiar nós não perguntamos o que é que está certo, mas como é que estas posições se criaram? Que histórias de família é que cada um teve, que está por detrás de cada estilo? Não é? Porque às vezes tem que se compreender. Sim. Que heranças, a dinâmica anterior para ver a atual. Exatamente, estes padrões, que às vezes há pessoas que querem repetir. Sim, algumas que acham bem que tiveram a educação certa. Outras não querem, mas repetem. Pois. E outras não querem e não repetem mesmo. Pois. Portanto, há aqui muitas possibilidades. Sim. Não é? Há aqui muitos possíveis exemplos. Não é? Por exemplo, um pode ter crescido a ouvir que enquanto viveres aqui, fazes o que eu mando. Claro, sim. O outro pode ter crescido praticamente sem limites muito claros. E sem perceber, vai tentar corrigir na família atual aquilo que doeu na infância. Não é? Porque todos nós, seres humanos, temos essa tendência, não é? O movimento é sempre de evoluir, de superar, Sim. de fazer diferente, ainda bem que assim é. É claro que sim, que fazer diferente. Ainda bem que assim é. Não sei se tu já ouviste, assim, se estes exemplos são familiares. Claro que sim. Nesse caso dos pais, um permite, outro não permite, outro quer pôr regras, o outro não, enfim, de todo é o que nós ouvimos de casais que não é? Que no fundo têm essas dúvidas em relação a como agir, diremos. Sim. Neste último exemplo que eu te estava a dar, a ti e aos nossos ouvintes, se os pais estiverem separados, ainda complica um pouco pior aqui a situação, sim. Não é? Se eles depois não se conseguem alinhar, o sistema pode ficar muito caótico e os filhos nessas situações acabam por testar mais os limites. Ou serem um pouco armas de arremesso entre um e outro, em diversas questões. Sim, pode ser. E é importante que às vezes as pessoas vejam que este testar os limites é uma procura de segurança. Pois. Porque os limites têm este poder. Às vezes nós adultos temos dificuldade, não é? Colocar Sim. estes limites, os pais podem ter esta dificuldade por várias razões, mas os limites, eles dão segurança a uma criança, eles estruturam. Eles precisam de saber, é como ter um campo de futebol sem balizas. Claro. Se não tiver balizas, os jogadores não sabem onde marcar golo. Sim. Portanto, a criança também precisa de saber onde é que são as balizas, para ela se organizar, onde é que é a linha da área, não é? Todas Sim. aquelas linhas, se nós imaginarmos um campo de futebol, Sim. imaginemos o que seria uma equipa a jogar sem nada disso. Sem nada marcado. Seria caótico. Pois é, claro. Portanto, a família também precisam, as crianças precisam disto. Olha, ou um exemplo, por exemplo, uma estrada sem marcações também, dava tudo ao molho. Sim, também é um belo exemplo, exatamente. Portanto, os limites, as regras estruturam, organizam, dão segurança. E o que é curioso é que geralmente as crianças até procuram e testam mais os limites no pai que tem mais facilidade em colocar limites. Ok, pronto. Portanto, sim. aquilo que é sim, mais... que o define. Apesar de querer se protestar, apesar de aparentemente não gostar, mas é aí que ela encontra mais segurança. É naquele adulto que ela encontra mais segurança e confiança para o fazer também. O que é muito curioso. É curioso, vezes, sim. Não é? Podia, não é, testar mais em que é mais permissivo, no fundo. Sim. Mas não. Por isso é que muitas vezes há conflito.
porque vai testar aquele que também vai entrar aqui Também choca um pouco na batalha. Sim, exato. Porque o permissivo não entra na batalha. Claro, vai permitindo. Exatamente, vai permitindo. Então, portanto, se pensarmos nisto tudo, de acordo com a perspectiva sistémica, há alguns caminhos que são possíveis de trilhar para algum ajuste. Por exemplo, em vez das pessoas decidirem quem é que tem razão, procurar aqui um denominador comum, aqui os pais, não é? Quando pensam neles como casal e como pais, perguntarem-se que valores é que partilham, não é? Quando existem estas divergências, estes estilos tão opostos, alguma coisa eles têm em comum e que se calhar pode ser útil para encontrarem uma solução para este reajustar e para esta redefinição. Outra pergunta útil pode ser: o que é que queremos que os nossos filhos digam de nós daqui a uns anos? Portanto, tenho aqui algumas sugestões de diálogos, não é? Numa conversa calma, claro, as pessoas devem de refletir sobre isto no momento em que estejam calmos, em que cada um tenha um espaço seguro para partilhar. Também poderá ser útil repensar o que é que na infância doeu, porque é que hoje, como pai ou como mãe, faço de determinada forma. Portanto, é muito importante nos colocarmos um pouco em causa, mas numa perspectiva de crescimento, não de julgamento, mas de crescimento, porque nós somos seres humanos e não fazemos tudo certo, nem temos que o fazer. Aliás, ninguém precisa não existe nenhum filho que precise de pais perfeitos. Aliás, e todos estamos sempre em constante aprendizagem, não é? Sempre, nunca sabemos tudo. Sempre. Os filhos não querem nem precisam de pais perfeitos. Porque isso é um peso muito grande. Claro. Os pais que se querem mostrar perfeitos em tudo é um peso para a criança, porque ela tem necessidade de corresponder. Portanto, é muito importante que tenhamos esta humildade e nos colocarmos em causa para crescer, para evoluir, para fazer melhor, e não, lá está, como julgamento. E agora, Cristina, sabes uma coisa, está-me a ocorrer aqui uma dimensão disto tudo que eu acho que é importante e que nós vamos levar para o próximo programa. Ok, vamos a isso ao desafio. Que é a questão de intimidade. Pois... O que é que, na tua perspectiva, da tua experiência e daquilo que é a tua vivência também familiar, o que é que acontece à intimidade? Quando, não é? Aquele vaso, aquele jardim, não é? Aquele casal deixa de ser regado. Pois. Tudo fica focado nos filhos. É. O que é que será que acontece com a intimidade? Pois a intimidade é um bocadinho essa questão da rega que falta no jardim. Não existindo momento para... não fica fácil. Não fica nada fácil. E muitas vezes é isto que acaba que derruba a relação. Sim, porque leva muitas vezes a uma escalada de conflito. Olha, estou-me aqui a lembrar de um casal com um bebê de 8 meses e outro filho de 4 anos, em que ela diz que, portanto, ela dizia que estava sempre cansada, que não se reconhecia no seu corpo e que a última coisa que pensava era em sexo. E atenção, quando eu dou este exemplo, estou a falar de intimidade física, porque existe uma outra intimidade nessa regra que estavas a falar, que tem a ver com a intimidade emocional e não propriamente com o sexo. Mas pronto, nesta situação, depois faça isto, ele dizia: mas eu sinto falta de proximidade. Eu sei que ela está cansada, mas muitas vezes pergunto-me se ainda me deseja. Portanto, o que é que há aqui em comum? A pressão, cada um sente aqui muita pressão, muita exigência, e há aqui um que está a sentir rejeição. Pois. Mas o outro também está a sentir solidão. Portanto, não é? A pessoa que está exausta, se calhar também está ali a sentir solidão. O outro, ao colocar a hipótese de já não ser desejado, sente como rejeição. Portanto, ela pode estar sobrecarregada com a maternidade, física e mentalmente, e ele pode estar a sentir que perdeu um lugar de parceiro afetivo, sexual, para um papel de pai ajudante. Aí está. Pois há fatores do ciclo de vida que levam muito a isto: a privação de sono, o corpo em recuperação, a reorganização de rotinas, muitas vezes a falta de apoio da família alargada. Portanto, para algumas pessoas, mãe e amantes, para algumas mulheres, neste caso, são figuras difíceis de conciliar. E isso pode também ter muitas raízes nas narrativas familiares e culturais.
Isso é a proposta para a próxima semana? É uma proposta para a próxima semana. Portanto, na próxima semana vamos falar da diferença entre intimidade física e intimidade emocional. Olha, fica aqui já a proposta. Ficamos todos aqui expectantes depois aqui desta questão do casal e dos filhos e de todas estas abordagens que a doutora Hélia faz o favor de partilhar connosco como é que vai ser o outro processo. Portanto, é mais um passinho em frente. É mais um passinho, sim. Muito bem. Vamos tendo aqui o que é bom, ter o que é este bom, espaço de as várias reflexão. fases que um casal atravessa, que é pura realidade, não é? É verdade. É mesmo, é desafiante. Desafiante. Voltamos para a semana? Voltamos para a semana. Obrigada, Hélia. Até para a semana. Obrigada também. Até para a semana. Rádio Gilão Tavira, em FM 94.8 e 98.4 e online radiogilão.com.